Quando é que começou a ter dinheiro mesmo? Que vocês começaram quebrados. Ambos não tinham dinheiro, e aí ficaram juntos e foram construindo. Quando que vocês viram, caramba, mudou de patamar, passamos daquela realidade de escassez para uma realidade onde já existe, né, abundância, o dinheiro não é mais um problema, ele passou a ser agora, até em vez de uma preocupação, uma fonte de recursos para gerar prazer, né, para que a gente possa fazer essas coisas. Qual que é a sua resposta para isso? Olha, voltando um pouquinho só no perfil, eu acho que eu tenho um pouco, que eu falei que eu sou a descontrolada, mas descontrolada / desligada, assim, um pouco pro Você não dinheiro. ligava muito. Pode ser. E aí, quando a gente começou a ganhar dinheiro, talvez até por esse meu lado, assim, de não ser muito ligada na grana, assim, pra mim não mudou nada, sabe? A gente tinha, quando chegou lá no primeiro milhão... as pessoas têm a ilusão de quando chegar no primeiro milhão a vida vai mudar, tudo vai mudar. Gente, não muda nada, absolutamente nada. Continua a mesma coisa. Igual, tanto é que a gente continuou morando no mesmo apartamento, a gente não tinha carro, a gente não comprou carro, a gente comprou recentemente por segurança. E essa é uma das coisas que o dinheiro compra, né? Compra segurança. E a gente manteve o nosso padrão durante muitos e muitos anos, assim, nosso padrão inicial, sabe? A gente a gente morava num apartamento que tinha 37 metros quadrados, né, Ti? Inclusive, foi a fase mais feliz, assim, né, acho, da gente aproveitar a vida, não o dinheiro, aproveitar com amigos próximos, assim, sabe? De curtir bastante. Aí, depois, a gente mudou para um outro apartamento um pouco maior, o dobro. O primeiro AP que a gente morava, ele era um AP de 37 metros. Era um estúdio, um APzinho. Aí, quando a gente já era milionário, aí a gente mudou para um apartamento de 80 metros. 80 metros. E também era Que era aquele... A gente foi Isso, aquele que vocês lá. foram. Alugado e tudo mais. Só que assim, eu fiz um puta negócio naquele apartamento, porque Eu lembro que vocês pagavam muito pouco. Aí a gente, meu Deus, Thiago, como você paga E eu tão que pouco? achava A gente os dava apartamentos. Cara, lembra? A gente Eu lembro quanto olhou... vocês pagavam até hoje. Eu também, porque eu sofria demais. A gente olhou um apartamento, quando a gente chegou em São Paulo, a gente ia fazer um teste, né? Porque a gente tinha acumulado um patrimônio, era mais ou menos 880 mil, juros altos na época. Então, era um patamar onde aquilo que estava investido me dava mais como rendimentos do que eu ganhava no Exército. Eu saí para acompanhar a Malu, para ser inicialmente até o que você fazia pro Thiago. Eu era o cara que gravava... 12 horas. Durou 12 horas esse projeto. Foi o tempo dele dormir, ele tava dormindo. Ele acordou E depois eu quis iniciar o meu também. Mas esse era o plano. E no plano, a gente não tinha dinheiro para viver de renda em São Paulo. Era para viver de renda numa cidade com custo mais baixo. Eu falei pra Malu, vamos tentar. Vamos ver quanto é que é o aluguel em São Paulo. A gente fica um ano lá. Se der certo, a gente permanece. Se não, a gente vai para uma outra cidade. Taubaté, que era o plano inicial. E aí viemos, a gente foi olhar apartamento. E a gente olhou o prédio que vocês moravam. A gente sabia que vocês moravam lá na época. Só que era mais caro. Só que era mais caro. Só que muito mais caro do que vocês pagavam. Aí quando vocês falaram o valor que vocês pagavam, eu falei, pô, o Thiago, ele conseguiu morar porque ele negociou um valor muito abaixo. Eu falei, putz, a gente devia ter falado com a Camila. A Carla é boa negociadora imobiliária, cara. Rapaz, safado. Mas olha, outra coisa, né, que eu percebo nesses casais todos que vão vir aqui, ou de histórias de amigos que contam e que vêm de baixo, é exatamente isso. É uma galera que conquista bastante coisa, mas demora para aumentar o padrão de vida. Então, eu e o Bruno foi assim. Vocês dois também foi assim, né? Então, segura muito, porque hoje em dia, mais ainda deveria ser assim, porque 1 milhão não é tanta coisa mais, né? Naquela época era muito mais, porque a inflação comeu o poder do dinheiro. Então, eu acho que esse é se eu tivesse que dar uma dica pra galera que tá começando, seria mais ou menos isso. Mantém os custos baixos, mantém os gastos baixos. Os custos? Os custos baixos, porque isso vai ajudar você a acumular mais patrimônio e, de fato, ter uma estabilidade mais no longo prazo. Se for olhar agora, qualquer imóvel pequeno, esses estúdios, né? Que é o nome gourmet para uma kitnet, como o pessoal chama no Rio de Janeiro. Você pega nesses bairros centrais de São Paulo, Itaim, Vila Nova Conceição, é tudo mais de 1 milhão. E são 30, 40 metros quadrados, pô. Você até falou, foi uma fase que a gente era muito próximo dos amigos. Nosso primeiro apartamento tinha 20 e poucos metros. Era um do Exército e falando mal de um outro banco para equilibrar as coisas aqui. O Bradesco, ele fez uma obra embaixo do prédio, tirou uma pilastra, o prédio começou a cair. Nossa. Mas era um apartamento de 20 metros. A gente tem uma foto nesse apartamento que foi a família da Malu, prima, tio. E o apartamento era um cômodo só. Aí todo mundo dormindo no chão. Era realmente muito próximo, porque não tinha espaço. Não tinha espaço. Ficava muito próximo dos amigos. Tava de colchão, né? Na verdade era edredom, porque não tinha colchão. Aí botamos edredom, a pessoa dormiu no chão e não tinha onde andar. Muito louco. E também foi uma fase muito boa, assim, da nossa vida, né? Dá até saudade, que era muito melhor lá atrás do que hoje, esse nosso relacionamento.
Mas... Hoje em dia a gente tem uma casa com várias aulas, né, amor? Que é pra gente não brigar. A gente divide, eu fico na ala sul, ela na ala norte, e o Aras é uma área comum. Os cavalos, os dois têm um acesso. Mas o que era interessante nessa época é que o pessoal pergunta: o dinheiro tornou vocês mais felizes? E a gente sempre foi feliz. E pelo que vocês sempre contam... foi. Não foi o dinheiro que agora tem dinheiro e ficamos felizes agora que a gente consegue fazer as coisas. A gente era feliz enquanto morava lá em Realengo, mesmo com a rua alagando, e eu carregando ela no braço, e a gente tava rindo depois, durante ela ficar meio brava. Mas depois a gente ficava rindo daquilo e virou história pra contar. Então, não é que o dinheiro vai trazer a felicidade, né? Ele vai amplificar aquilo que já existe. Tem que ser feliz antes, no final das contas. A gente estava falando sobre isso recentemente, porque eu tava lendo um livro, A Conquista da Felicidade, do Bertrand Russell, e ele fala justamente sobre isso, sobre até onde o dinheiro traz felicidade, né? E ele chegou à conclusão de que ele tem um teto ali. Um teto. E depois daquilo ele não traz mais felicidade. Então as pessoas às vezes acham que ganhando muito dinheiro elas vão ser super felizes, mas que a gente mais vê são pessoas muito ricas, com muitos problemas psicológicos, conflitos internos e etc. Cara, porque realmente tem um teto. A gente viajou esse final de semana, né? E aí, no carro, 3h30 dirigindo, e a Cá me contou o livro inteiro. Né, do Bertrand lá, o livro inteiro e tal, o nome do livro, A Conquista da Felicidade. Eu falei, o que ele fala? A conquista por quê? Porque ele fala que a felicidade a gente não busca, a gente conquista. Olha que... Felicidade conquista. Né? E aí ela contando todo o livro e tudo mais, e a gente começou num debate. Foi um debate incrível, assim, porque quando você fala, mas o dinheiro como felicidade, mas vocês já eram felizes antes, vocês já eram felizes antes, não sei o que lá e tal. Cara, é muito louco isso, porque depende do que é felicidade, de verdade. Se eu fosse definir o que era felicidade antes, a minha resposta seria muito diferente do que ela vai ser hoje. Então, veja só, antes a gente não podia comprar prazeres. A gente não podia comprar os prazeres que a gente compra hoje. E muita gente confunde a felicidade com o prazer. Tá? E a pessoa que confunde a felicidade com o prazer nunca vai ser feliz. É isso que o dinheiro vai te ajudar. O dinheiro vai te ajudar a comprar prazer. Né? Então, qualquer coisa vai te gerar prazer e a gente vai achar que é felicidade. Então, poxa, viajar é prazer. Comer é prazer. Né? Qualquer roupa é prazer. Isso não é felicidade. E aí, o que eu comecei a entender? Eu comecei a entender que tudo que é prazer é carnal. E aí é uma coisa particular, tá? E tudo que é felicidade é espiritual. Então a felicidade, ela é algo muito maior. Ela é aquilo que não acaba, é algo que é eterno. Então tudo que é do espírito te traz felicidade. Né? Tudo que é da carne só vai te trazer prazer. Qual que é o problema de você alimentar o prazer achando que isso daqui é felicidade? O problema é que se você ama o prazer, ele nunca vai ter fim. Então, por exemplo, quem ama o dinheiro nunca vai ter o suficiente. Né? Então, comida. Cara, eu contei hoje de manhã isso daí. Quando eu era mais novo, eu e minha prima, a gente fazia campeonato de comer pão na chapa na Praia Grande. Cara, eu te falei isso já? Falou. A gente comia... Você vê, né? O que é o pão na chapa. Pão na chapa, cara. Baratinho. Olha só. A gente comia tipo 7 pães na chapa. Inteiros, assim, sabe? Com requeijão. O almoço era batata, a gente comia quilos de batata. Então, assim, obviamente que a gente levou para outro caminho isso daqui, mas o prazer faz isso. É igual a pessoa, cara, que começa a ver pornografia. E aí, começa de um jeito, de repente, quando ela vê, ela tá, cara, vendo um nível muito profundo de pornografia. Fato. Né? É igual, assim, a pessoa que ela... Até quem vai pra balada, pra... Quem vai pra balada, você vai lá, você quer um flerte, drogas, isso. começa... Dá prazer. Tudo que é pecado dá prazer. Só que te traz um prazer hoje. Né? Então, tudo que te machuca no futuro vai te trazer prazer hoje. Porque senão não faria nenhum sentido você ser um besta que vai se machucar hoje e amanhã. Né? E é por isso que você realiza esse tipo de coisa. A gratificação é imediata. São hábitos que trazem gratificações Isso. quase que imediatas. Exatamente. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com aonde a gente deposita o que a gente ama de verdade. Né? Só que o dinheiro, olha que interessante, por mais que o dinheiro não me traga felicidade, ele fez parte do meu caminho para encontrar a felicidade. Porque hoje eu sou feliz. Se eu fosse pensar no que eu era antes, na definição que eu tenho hoje, eu não era feliz. Eu era alegre, eu me divertia. Pô, eu acabo, a gente se divertia, mas eu não era feliz, porque eu não tinha encontrado o que eu encontrei hoje. Então eu precisei ter dinheiro para poder, na pirâmide de Maslow, resolver tudo que eram meus problemas de base. Então, segurança. Cara, a gente não se sentia seguro, lembra, amor? A gente pegava um ônibus, a gente pegava o Terminal Jardim Ângela. E o Terminal Jardim Ângela era muito tenso. Primeiro que não dava para entrar no ônibus direito. Quando entrava, cara, era uma
baixaria o ônibus. E aí, cara, a gente descia, tinha que andar 2 quilômetros quase, atravessar um estacionamento do Extra, e lá a gente foi assaltado, quase foi assaltado, fugiu de assaltante. Cara, era bizarro. E a gente tinha, como eu trabalhava metendo muito... pau em mais um estabelecimento aqui, no lugar onde tinha os assaltos, entendi. Não, cara, Assim, é segurança. bizarro. Então, assim, a gente vivia com medo, cara. A gente vivia na Zona Sul e a gente era muito inseguro lá, via vídeo de um monte de coisa. Um dia na frente do nosso escritório na Paulista, você lembra, amor? A gente lá, de repente, uma pessoa caída tinha tomado um tiro, cara. Caramba. Então, assim, era muito louco. Então, eu não vivia seguro. Não dá pra você ser completamente... Você precisa da segurança. Então, a gente passou por isso. Hoje a gente se sente seguro. A gente usa carro blindado, né? A gente tem dinheiro, tem segurança. Pô, nossa casa é segura, o escritório é seguro. Tudo é seguro. Então, a gente não se preocupa com isso. Comida, a gente não precisa se preocupar com isso. Né? Então, tem tantas coisas que não precisa se preocupar. Família. Cara, às vezes dói muito você não conseguir ajudar a família. Pô, nossa família hoje a gente consegue ajudar completamente. Então, a gente passou por tantas coisas que depois de tudo isso, que é o que eu acreditava que seria felicidade, eu encontrei outra coisa e falei, caraca, entendi agora. É isso que eu preciso buscar, é isso que vai me trazer felicidade. E tudo isso foi importante para eu chegar nesse caminho. Então, no meu caso, o dinheiro, ele comprou felicidade, mas como um caminho... Um facilitador. Entendeu? Para eu poder chegar lá.